entrevista especial do circuito desta semana traz um convidado bem especial. O primeiro nome dele, Wagner, o segundo, Fumio. Até aí não sei se você vai muito identificar não, mas se eu falar o terceiro nome dele, pode ser que você identifique fácil. Ito, ou melhor, Vaguinho Ito, nosso convidado de hoje, Vaguinho. Opa, obrigado, prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, prazer estar com você. Pois é, prazer no meu programa novo aqui na Imagem TV, poder receber um cara que eu já conheço já bastante tempo, que tem uma história de vida muito bonita que eu acho que é muito legal a gente dividir com quem está em casa. Com certeza, nós temos uma história, eu acho que vai interessar os telespectadores e a gente está aqui para isso, né? Para poder falar um pouquinho da gente. Você pergunta, o Vaguinho está aqui para responder. Você é de 64, certo? 64. Quase 50 anos aí. A gente não gosta muito de falar a idade, né? Mas é isso aí, o Vaguinho está chegando aos 50 anos de idade. Mês que vem, junho. Verdade. Dia 26 de junho, 50. Muitas experiências vividas? Bastante experiências, grandes experiências. Graças a Deus, Deus tem nos proporcionado experiências positivas, mais do que negativas, né? Mas a gente vai botando na balança e vai acertando a vida da gente, com certeza. Como é que foi a sua infância? Minha infância foi uma infância carente, né? Vim de São Paulo, sou paulista, né? Nascido em Itaquera, São Paulo. Vim para cá com a minha mãe, após uma separação com minha mãe e meu pai, com 6 meses de idade. Eu tenho uma irmã, minha irmã é 2 anos mais velha que eu, e viemos então e fomos morar na casa dos meus avós, em Paú. Quais são as lembranças que você traz da tua infância, assim, algo que te marcou muito e que nos dias de hoje você ri dessa situação? Olha, na verdade o que marcou muito era um menino, um garoto, apesar de bem novinho, muito otimista, né? E eu sempre fui uma criança visionária. Então eu sempre dizia para minha avó sempre minha avó me contava sempre essa história que eu dizia, olha, eu vou ser alguém, eu vou crescer na vida, né? Eu não quero mais dividir a cama com a minha mãe e com a minha irmã, eu quero ter uma cama só minha. Então eu sempre tive esse foco, né? Eu falei assim, olha, eu vou ser alguém, eu quero crescer. Para poucos que não sabem dessa história, mas o Vaguinho é locutor, veio de rádio também. Exato. Hoje está na política, mas de onde que veio a tua ligação com o rádio? A rádio está no sangue. Igual você tem a TV no sangue, né? Eu tenho a rádio no sangue, é o que eu falo. Eu estou político, né? Mas sou radialista. De carteirinha, né? Tem quanto tempo? Tem 27 anos já, 27 anos. E aí a gente tinha também esse sonho de infância, era um sonho de infância. Eu lembro muito bem, isso eu me recordo bem, você falou de alguma recordação, eu andava com aqueles gravadores, até aqueles gravadores tipo Juruna andava? Nossa! Aquele troço antigo, pesado do lado, assim, um pequenininho com aquele microfonezinho, entrevistando todo mundo, né? E eu sempre falava assim, olha, eu quero trabalhar em rádio, eu quero trabalhar em rádio. Eu ouvia muitos os antigos locutores, o Jairo Maia na época, o Newton Gomes, né? E aí eu sempre me espelhei nele, falei assim, eu quero ser igual a esses caras aí, eu quero trabalhar dentro dessa caixinha aí, né? E aí a gente teve a oportunidade, no ano de 1988, 88 se não me falha a memória, de conhecer o Antário Filho, nosso saudoso Antário Filho. Agora, você consegue lembrar aquele primeiro momento em que o microfone foi aberto e você falou pela primeira vez? Lembro, rapaz, eu não esqueço, é inesquecível isso. Foi assim, foi um marco na minha vida, foi a realização de um sonho, né? Eu lembro muito bem que eu estava num churrasco, não tinha vaga de locutor, e o Antário Filho fez um teste comigo, eu passei no teste, né? Eu gravei uma palavra no comercial, repita, eu lembro até hoje, a primeira coisa que eu gravei no rádio foi repita. Uma palavra só? A rádio tinha alcançado 76% de audiência de Ibope e precisava gravar uma chamada. Então, Tropical, 76% de audiência no Ibope. Aí eu falava, repita. E eu gravei aquilo e saí assim, maravilhado. Falei, poxa, gravei na Rádio Tropical, minha primeira palavra, né? E fiquei 24 horas, Gabriel, ouvindo o rádio para ver a propaganda entrar. Não tem? Você deve ter passado por isso também, né? No seu primeiro programa. Vezes. Eu quero ver, né? E tal. E quando passou a propaganda, eu fiquei altamente frustrado, porque ele botou um pitch na minha voz e ficou aquela voz de patinho. Repita, não tem? Foi terrível. Foi frustrante. Foi. Eu falei, puxa, eu chamei o pessoal, falei, ó, esse repita vai ser meu, né? Quando passar a propaganda e tal. E não deu para me identificar. Né? Vaguinho, vamos falar um pouquinho de família. Tua mãe, o que ela representa para você hoje? Minha mãe é tudo, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer o meu pai, né? Viemos de São Paulo depois dessa separação. E minha mãe foi minha mãe e meu pai, Gabriel. Nos sustentou, lutou bastante, né? 2 crianças, eu e minha irmã. Fomos morar na casa da minha avó, como eu disse para você. E ela, assim, sempre foi uma mãe muito presente,
Quero até mandar um beijo para a dona Adelina, está lá no Vale Esperança, Cariacica, mora lá, né? E ela, assim, sempre apesar das dificuldades que tivemos, financeiras principalmente, sempre com muita dignidade, muita integridade, nos ensinando o caminho certo sempre, nos dando, dentro das possibilidades dela, a educação necessária para que tivéssemos hoje esse caráter formado, né? E tanto eu quanto minha irmã. Então, assim, minha mãe representa muito para mim, muito mesmo. O Vaguinho hoje é casado, tem 2 filhas, é isso? 2 filhas, Gabriela e Júlia. Pois é. Em algum momento da tua vida, você pensou em ter uma família ou deixasse que a sua família vivesse da mesma forma que você viveu no passado? Ou seja, você teve medo de ser um pai ausente, uma vez que você não teve o pai presente? Eu acho que a preocupação de todo pai, né, é ser melhor do que o seu pai foi para ele, né? Então eu não tive a oportunidade e eu tenho sido assim um pai bem presente também na vida das minhas filhas. Sempre dediquem um tempo para a família. A família é o sustentáculo de todo ser humano, sabe? A família é que vai te dar o alicerce, é onde na hora da angústia, da aflição, é onde você corre, onde você vai ter pessoas verdadeiras que vão te abraçar, né? Então isso para mim é muito importante, família para mim é muito importante. Apesar de não ter tido a presença de um pai, sabe? A minha mãe supriu muito essa necessidade, né? Meu avô, minha avó também, e hoje assim eu tento ser o melhor pai possível para as minhas filhas. Mas você sente a falta dessa figura paterna? Você ou sentiu falta durante algum momento? Isso hoje te traz alguma lembrança ou algo que aperta o teu coração? Olha, Gabriel, para ser bem realista, no começo sim. No começo, quando você ia para a escola, né, e principalmente nas épocas comemorativas, Dia dos Pais, né, e você via todos os meninos lá levando presentes, fazendo os presentinhos para dar para os pais, ou escrevendo uma cartinha para o pai, e eu não tinha para quem escrever a cartinha, né? Isso realmente eu sofria, eu chorava muito e isso me angustiava bastante. E para falar, ser bem sincero com você e com os nossos amigos que estão em casa, demorou bastante para superar. Agora, quando foi que a política entrou na tua vida? De que forma que ela entrou? Foi de uma forma inesperada, né? Eu sempre trabalhei com político. O Antário Filho era um político, mas eu nunca havia me envolvido com política. Nunca tive oportunidade, inclusive eu passava até meio longe, né, Gabriel? Mas como você é locutor de rádio, rádio popular, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar em rádio popular. E rádio popular sabe como é que é? A voz do povo, né? Qualquer problema que tem na rua, o caminhão de lixo não passa, faltou água, eles ligam para onde? Para a rádio. E você passa a ser o porta-voz. É verdade. Só que você se torna uma pessoa, você deve passar isso também na TV, você tem seus limites. Você reclama, mas se a pessoa do outro lado não quiser fazer, ela não faz, não é verdade? E isso causava uma certa frustração. Eu falei, poxa, por que o pessoal não vai lá e resolve esse problema? É tão simples, por que o caminhão do lixo não está passando lá naquela comunidade, né? E aí, então, nasceu o desejo no meu coração, a convite do meu amigo Vandinho Leite, né? Vandinho Leite é meu amigo há muitos anos, muito antes de política, e aí nasceu, então, a possibilidade de eu de ser candidato em 2012 a vereador, né? Mas aí foi acontecendo outras coisas, né? E aí conseguimos, então... cheguei a ser o presidente do PR aqui em Vitória, né? Aí o meu partido se coligou com o partido do prefeito e me indicaram para ser candidato a vice dele, ele aceitou e caminhamos, né? E graças a Deus conseguimos a vitória. Mas a política nasceu assim, sabe? Na necessidade de você fazer algo mais pela aquela pessoa da comunidade que está ali, você sobe nos morros hoje, sabe? As pessoas estão necessitando de que alguém as ouça, as pessoas querem ser ouvidas, né? E muitas vezes o político não faz esse papel de ouvir as pessoas. E você tá feliz hoje dentro da política? Tô porque eu tenho um parceirão, né? Tem um parceirão, nosso amigo prefeito Luciano Rezende, quando ele chega numa reportagem e diz que a gestão é compartilhada, né? Você pode ter certeza, você que está em casa pode ter certeza que a gestão é compartilhada. Nós participamos, tivemos a oportunidade de participar de todas as decisões que ele toma, né? Nós temos reuniões diárias, nós chamamos de núcleo do governo, e eu faço parte desse núcleo, né? Tanto que eu sou o único vice-prefeito da Grande Vitória que já tomou posse na prefeitura, por 3 oportunidades. Né? Então eu sou o único vice-prefeito da Grande Vitória que tomou posse. Por 3 oportunidades o prefeito confiou na gente por causa dessas reuniões de núcleo. Então estou muito feliz por estar caminhando ao lado do prefeito,
Não sei se estaria feliz, Gabriel, se estivesse caminhando ao lado de outra pessoa. Mas do Luciano, pela pessoa que ele é, pelo caráter, né? E pelo ser humano que ele é, eu estou muito feliz, muito satisfeito mesmo. Vaguinho, fala uma coisa pra mim. O que mais amargura teu coração? Ou não tem nenhum tipo de amargura aí dentro? Olha, o fato de... Eu sou evangélico, né? Sou cristão evangélico. Eu acho que quando você preenche o seu coração, né? Você tem Jesus no coração, ele preenche qualquer tipo de sentimento que contrário possa ter. Claro que nós somos seres humanos, né? Mas hoje, Gabriel, sinceramente, eu acho que o que me incomoda demais é você estar político, ser político, estar numa posição e muitas vezes, devido à burocracia, você não consiga realizar tudo que você deseja realizar como homem público, né? Muitas vezes você deseja executar, mas esbarra na burocracia, em um monte de fatores, e isso realmente me deixa um pouco frustrado, um pouco decepcionado. Mas isso a gente vai superando e buscamos força, fé e foco, e Deus tem nos sustentado e temos seguido tranquilamente. Bora um ping-pong rápido agora? Vamos lá. Quando foi que Deus entrou de vez na tua vida? Olha, Deus entrou de vez na minha vida quando minha filha nasceu, a Gabriela, 16 anos atrás. E quem é Deus para você? Olha, Deus é o todo-soberano, é o poderoso, é aquele que nos dá o fôlego de vida a cada manhã, aquele que te sustenta, aquele que preenche aqueles vazios que você me perguntou ainda há pouco, dentro do seu coração, te dá paz e traz tranquilidade. Já brigou com ele alguma vez? Não tive essa petulância, né, de brigar com Deus. Nunca briguei com Deus não, porque eu sei que apesar das coisas não acontecerem da maneira que você quer, muitas vezes o que você quer não é a vontade de Deus. Então eu aprendi durante todos esses anos, sabe, a caminhar dentro da vontade de Deus. Muitas vezes Deus fala, olha, vai por esse caminho, mas você, o homem, está olhando para aquele outro caminho que parece ser mais fácil, né, mais produtivo. Mas quando você vai, chega lá na frente, você se dá mal. Então assim, eu aprendi a trilhar os caminhos que Deus determina para minha vida. Pela Tua mãe? De Deus. Minha mãe também é evangélica, né? Mora sozinha lá no bairro. Já tentei trazê-la para morar comigo, mas sabe como é que é, né? Que é o cantinho dela, tá lá, tá com 72 anos hoje, né? Tem lá o quintal dela onde ela toma conta das plantas, das frutas, está vivendo bem, graças a Deus. E eu tenho ido lá constantemente, dando apoio, tanto eu quanto minha irmã, quanto o resto da família também. Um sonho de consumo? Sonho de consumo. Eu acho que eu sonho o sonho das minhas filhas, né? Talvez ir para Disneylândia, né? Levar minhas filhas numa oportunidade, quem sabe, numas férias, né? Quem é Vaguinho Ito? Vaguinho é um cara humilde, tranquilo, transparente, né? Eu gosto de ser o mais transparente possível para que as pessoas realmente me conheçam, né? É uma pessoa que se preocupa com o seu próximo. Eu fui líder de jovens da minha igreja durante 10 anos, eu liderei cerca de 1.300 jovens, então isso também nos traz uma sensibilidade muito grande. O Vaguinho é um cara sensível, né? Eu sou focado, como eu disse anteriormente, eu sou focado, sabe? Se Deus determinou, eu vou e não olho para a circunstância, para os obstáculos. Eu sou determinado. Se Vaguinho tivesse agora, frente a frente com Deus, o que você falaria com ele? Eu agradeceria, cara. Agradeceria. Eu não pedia nada a Deus, não, né? Peço não, porque eu acho que tudo que Ele tem me proporcionado, tudo que Ele tem me dado, tem sido suficiente. Eu sou grato a Deus. Eu simplesmente falo, Deus, olha, muito obrigado. Apesar de não merecer, apesar de não ser ninguém, o Senhor olha para mim, cuida, me carrega no colo nos momentos difíceis. Queria te agradecer, só isso. Falou, irmão. Obrigado, viu? Obrigado a você pela oportunidade. Deus te abençoe. Parabéns pelo programa. Amém. Tamo junto. E olha, para você que está em casa, esse foi o nosso circuito de hoje. Conferiu um bate-papo muito bacana com o vice-prefeito de Vitória, Vaguinho Ito. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua audiência. Se você perdeu o nosso programa, tem problema não. É só você acessar o imagem.tv.br, que lá você assiste quantas vezes você quiser. Tá certo? Beijo carinhoso para você, fica com Deus e eu te vejo, tá? Semana que vem com mais um circuito aqui na Imagem TV. Até lá!